Sem dúvida, foi preciso mais do que essa determinada passagem para nos colocar juntas em presença daquilo que agora tínhamos de viver da melhor forma possível. Minha pavorosa suscetibilidade a impressões, cujo grau fora tão vividamente exemplificado, e o conhecimento que minha amiga doravante passou a ter, um conhecimento em parte consternado, em parte solidário dessa suscetibilidade. Naquela noite, não houve como, após a revelação que me deixou por uma hora tão prostrada, nenhuma de nós assistir à missa, mas nos unimos numa pequena cerimônia de lágrimas e rogo, de preces e promessas, um clímax para a série de votos e desafios mútuos que imediatamente resultou em nossa retirada para a sala de estudos, onde nos encerramos e onde deitamos tudo às claras. O resultado dessa aclaração foi apenas o de simplificar nossa conjuntura, de modo a reduzi-la ao derradeiro rigor de seus elementos. Ela mesma não vira nada, nem mesmo a sombra de uma sombra, e ninguém na casa, exceto eu, encontrava-se na condição angustiosa a que me expusera. Porém, ela aceitou, sem atacar diretamente minha sanidade, a verdade que lhe apresentei, e terminou por demonstrar nessa área um carinho atemorizado, um respeito por meu privilégio mais do que questionável. Carinho esse cujo próprio alento permaneceu comigo como se fosse a mais doce das generosidades humanas. O que dessa maneira combinamos entre nós naquela noite foi que devíamos enfrentar juntos a situação, e eu nem mesmo estava certa de que, a despeito de sua imunidade, era ela quem carregava o fardo menos pesado. Sabia então, creio, tanto quanto soube depois, o que era capaz de arrostar para salvaguardar meus pupilos, mas levei algum tempo para ficar inteiramente segura do que minha fiel companheira estava preparada para aceitar mediante acordo tão rigoroso. Eu era uma companhia estranha o bastante, tão estranha quanto a companhia de que desfrutava, mas, ao recapitular os fatos por que passamos, vejo quanto terreno comum devemos ter encontrado na única ideia que, por sorte, seria capaz de manter-nos de pé. Foi essa ideia o segundo movimento que me fez sair, como posso expressá-lo, da câmara interna de meus temores. Sentia-me, ao menos, apta a tomar a fresca no corredor. E lá, Mr. Gruz podia reunir-se a mim. Lembro-me hoje perfeitamente do modo como me enchi de coragem quando nos separamos naquela noite. Havíamos repassado repetidas vezes cada pormenor do que eu presenciara. Ele estava à procura de outra pessoa, então, alguém que não era a senhorita? Estava à procura do pequeno Millis. Uma clareza portentosa então me possuía. Era o menino a pessoa que ele buscava? Mas como sabe? Eu sei. Minha exaltação crescia, e a senhora também sabe, minha querida. Ela não negou o fato, mas senti que eu nem mesmo precisava de sua confirmação. Ela retomou a conversa após um momento. E se ele ouvir? O pequeno Millis? Mas é exatamente isso que ele quer. Ela pareceu imensamente assustada outra vez. O que a criança quer? Deus nos livre, ó homem, ele quer aparecer para eles. Que ele o fizesse era uma concepção horrível bastante, mas ainda assim, de algum modo, sentia-me preparado para evitá-la. Além do mais, foi isso que praticamente acabei provando no decorrer de nossa conversação. Tinha absoluta certeza de que veria mais uma vez o que já havia visto, porém, algo dentro de mim me dizia que, ao oferecer-me com bravura como único objeto de tal experiência, ao aceitar, ao convidar, ao antecipar-me a ele, poderia servir como vítima expiatória e preservaria a tranquilidade do resto do lar. Era especialmente importante que eu protegesse as crianças, que as salvasse. Recordo-me de uma das últimas coisas que afirmei naquela noite a Mr. Gruz. Causa-me estranheza meus pupilos nunca terem mencionado. Ela olhou-me com firmeza, enquanto eu parava para pensar. O fato de ele ter estado aqui e a época em que estiveram com ele. A época em que estiveram com ele e seu nome, sua presença, sua história, qualquer coisa. Eles nunca fizeram uma alusão. A senhorinha não se lembra? Nunca ouviu falar ou soube da circunstância de sua morte? Ponderei a possibilidade. Talvez não. Mas Millis poderia lembrar-se. Millis saberia.
Ah, não, o interroguei, instou Mr. Gruz. Sustentei o olhar que ela me lançava. Não se preocupe, continuei a pensar. É um pouco estranho. Que Emilis nunca tenha falado nele? Nem feito a menor alusão, e a senhora me diz que eram grandes amigos? Oh, não era ele, Mr. Gruz declarou enfática. Era um dos caprichos de Quint, brincar com ele, quero dizer, mimá-lo. Ela interrompeu-se um momento, então acrescentou. Quint tomava muitas liberdades. O comentário causou-me, em conjunto com a visão que tivera de seu rosto, e que rosto, uma súbita sensação de repugnância. Tomava muitas liberdades com o meu menino? Com todo mundo. Refreei então o ímpeto de prosseguir esmiuçando essa descrição, salvo pela inferência de que parte dela podia ser aplicada a vários dos membros do quadro doméstico, a meia dúzia de criadas e empregados que ainda viviam em nossa pequena colônia. Agarrávamos-nos ao fato abençoado de que nenhuma história embaraçosa e nenhuma perturbação na ordem serviçal, jamais, do que se podia lembrar, estiveram ligadas ao velho e gentil lugar. Não o perseguiam nem mau nome, nenhuma reputação infame, e era evidente que Mr. Gruz apenas desejava prender-se a mim e tremer em silêncio. Como tática extrema, cheguei a submetê-la a um teste. Foi quando, à meia-noite, ela estava com a mão na porta da sala de estudos, pronta para retirar-se. Pelo que me contou, pois isto é de grande importância, ele era definitivamente e assumidamente mau? Oh, não se admitia. Eu sabia, mas o patrão não. A senhora nunca lhe contou? Bem, ele não gostava de disque-disque, detestava reclamações. Ficava terrivelmente zangado com qualquer coisa dessa espécie, e se as pessoas o satisfaziam, nada mais lhe importava? Isso se encaixa muito bem com a impressão que eu tivera dele. Não era um cavalheiro que apreciasse confusões, nem alguém talvez muito exigente para com algumas de suas companhias. Mesmo assim, pressionei minha informante, pois lhe garanto que eu teria lhe contado. Ela percebeu meu julgamento. Atrevo-me a dizer que errei, mas sentia muito medo. Medo de quê? Das coisas que aquele homem podia fazer. Quint era tão astuto, tão penetrante. Atinei com isso bem mais do que provavelmente demonstrei. Não receava nada mais. Não temia sua influência? Influência? Ela repetiu, com o rosto angustiado e ansioso, quando eu titubeei. Sobre pequenina e preciosas vidas, elas estavam sob os cuidados da senhora. Não, não estavam, ela retorquiu com ênfase e aflição. O patrão acreditava nele e o deixou aqui porque supostamente não gozava de boa saúde e o ar campestre lhe faria bem. Ele tinha domínio completo. Sim, ela permitiu que eu soubesse, mesmo sobre eles. Sobre eles, aquela criatura? Contive uma espécie de gemido. E a senhora suportava isso? Não, não podia suportá-lo, como não posso agora. E a pobre mulher debulhou-se em lágrimas. Do dia seguinte em diante, como disse, teve início um controle rígido, porém, com que frequência e com que paixão, durante uma semana, retornamos ao assunto. Por mais que o tivéssemos discutido naquela noite de domingo, ainda me aterrorizava nas horas imediatamente posteriores, em especial, pois se pode conjecturar se fui capaz de dormir. A sombra de algo que ela me contara. Eu mesma nada havia escondido, porém, havia uma palavra que Mr. Gruz não me revelara. Pela manhã, eu estava, outro sim, certa de que não se tratava de falta de sinceridade, mas do fato de que, de todos os lados, havia temores. Pareceu-me na realidade que, pensando toda a situação, quando o sol do dia seguinte já ia alto no céu, eu, infatigavelmente, já desprendera dos fatos expostos quase todo o significado que viriam a tomar em razão de ocorrências subsequentes, ainda mais cruéis. O que eles me forneceram, acima de tudo, foi a sinistra figura do homem ainda vivo. Quanto ao morto, demoraria um pouco mais. Foram os meses que ele continuamente passou em Bly, os quais, se reunidos, perfaziam uma temporada formidável. O término desse período nefasto ocorreu tão somente quando, na alvorada de uma manhã de inverno, Peter Quint fora encontrado.
por um trabalhador a caminho da labuta, rígido como pedra, na estrada que seguia do vilarejo. O acidente fora explicado, superficialmente pelo menos, por um ferimento visível em sua cabeça, um tipo de lesão que poderia ter sido produzida e, como se concluiu por fim, fora produzida, por uma queda fatal, na escuridão, e após ter saído da taberna, no íngreme e escorregadio aclive, uma trilha que tomara por engano, ao pé do qual ele jazia. O aclive congelado, o caminho errado à noite e a bebida explicavam muita coisa. Praticamente, ao fim e ao cabo, após o inquérito e a infinita boataria, explicaram tudo. Mas havia questões de sua vida, estranhas passagens e peripécias, escaramuças secretas, vícios mais do que suspeitados, que teriam explicado muito mais. Tenho dificuldade para traduzir em palavras minha história de forma que possa fornecer um retrato crível de meu estado de espírito, mas, naqueles dias, fui capaz de encontrar alegria no extraordinário esforço de heroísmo que a situação exigia. Hoje, vejo que fui requisitada para um serviço formidável e dificultoso, e seria grandioso se desse a conhecer, na ocasião adequada, que eu era capaz de triunfar onde muitas outras garotas teriam falhado. Foi-me de imensa valia, eu confesso, ou melhor, hoje me congratulo ao recordar o fato de ter compreendido com tanta firmeza e de modo tão claro o que tinha de fazer. Eu estava lá para proteger e defender as criaturinhas, as mais destituídas e as mais adoráveis do mundo, em cujo desamparo havia um apelo que repentinamente se tornara bastante explícito, uma dor constante e profunda a afligir nossa própria afeição empenhada. Juntos estávamos, com efeito, segregados, unidos por nosso perigo. Eles só tinham a mim, e eu tinha a eles. Era, em resumo, uma oportunidade de ouro que se me apresentava numa imagem ricamente concreta. Eu era um ecrã, tinha de postar-me diante deles. Quanto mais eu visse, menos eles veriam. Pus-me a observá-los num suspense contido, numa tensão disfarçada que bem poderia, se houvesse continuado por muito tempo, ter se convertido em algo próximo da loucura. O que me salvou, vejo agora, foi o fato de ter transformado uma coisa completamente diversa. Não durou muito como suspense, foi superado por provas mais horrendas. Provas, eu digo, sim, desde o momento em que comecei a compreender a verdade. Esse momento datou de uma hora vespertina que passei, acaso, no relvado com a mais jovem dos meus pupilos. Deixamos Miles em casa, sobre uma almofada vermelha, num amplo assento ao lado da janela. Ele pedira para terminar de ler um livro, e fiquei feliz por encorajar um propósito tão louvável num homenzinho cujo único defeito era um certo desassossego imaginativo. Sua irmã, ao contrário, estivera ávida por sair. Caminhamos por meia hora, à procura de uma sombra, pois o sol ainda estava alto e o dia excepcionalmente quente. A oportunidade de andar ao seu lado permitiu-me renovar a impressão de como a maneira do irmão ela lograva. Era uma característica adorável de ambos, deixar-me sozinha sem parecer abandonar-me e acompanhar-me sem parecer oprimir-me. Nunca se mostravam nem inoportunos nem indiferentes. Toda a atenção que lhes devotava consistia em vê-los divertir-se imensamente sem mim. Tratava-se de um espetáculo no preparo do qual pareciam empenhar-se, para o qual me empregavam como uma admiradora ativa. Eu vagava num mundo inventado por eles. Não houve chance de serem atraídos para o meu. De forma que, na maior parte do tempo, eu era algum vulto ou coisa notável que o jogo da ocasião exigia que eu fosse, o que não deixava de ser, graças à minha disposição superior e exaltada, uma sinecura feliz e altamente distinta. Esqueço o que eu era naquela tarde, apenas recordo que se tratava de algo muito importante, muito quieto, e que Flora estava entretida em sua brincadeira. Estávamos à beira do lago, e como nos últimos tempos iniciáramos geografia, o lago era o Mar de Azov. De súbito, em meio a esses elementos, tomei consciência de que do outro lado do Mar de Azov tínhamos um espectador interessado.
O modo como me dei conta disso foi a coisa mais estranha do mundo, ou seja, a mais estranha, exceto pela muito mais estranha na qual ela rapidamente se fundiu. Sentara-me com um trabalho de costura de algum tipo, pois em nosso jogo eu era algo que podia sentar, num banco de pedra que dava para o lago. Nessa posição, comecei a detectar, sem olhar diretamente, a presença distante de uma terceira pessoa. As velhas árvores e o arbusto cerrado formavam uma sombra grande e agradável, mas tudo estava mergulhado no brilho da hora mormacenta e parada. Não havia nenhuma espécie de ambiguidade, nenhuma, pelo menos na convicção que dei comigo formando, de um momento para outro, acerca do que viria a encontrar adiante, do lado oposto do lago, assim que erguesse os olhos. Eles se achavam fitos, nesse momento crítico, na costura da qual me ocupava, e, mais uma vez, sinto o frenesi que havia em meu esforço de não movê-los até um instante em que pudesse acalmar-me e decidir o que fazer. Havia um objeto alheio à vista, uma figura a cujo direito de presença eu instantânea e apaixonadamente objetava. Recordo-me de ter enumerado as possibilidades, lembrando que nada era mais natural, por exemplo, do que o surgimento de um dos empregados do lugar, ou mesmo de um mensageiro, um carteiro ou um moço do comércio vilarinho. A ideia produziu tão pouco efeito sobre minha quase certeza quanto eu sabia, ainda sem levantar a vista, ter produzido sobre o caráter e a atitude de nosso visitante. Nada era mais natural que o fato dessas coisas serem necessariamente as outras coisas que não eram em absoluto. Acerca da identidade positiva da aparição, eu teria certeza assim que o pequeno relógio de minha coragem tic-taqueasse o segundo correto. Entre mentes, com um esforço que já era pungente o bastante, transferi meu olhar em cheio para a pequena Flora, que, naquele momento, estava a 10 metros de distância. Meu coração parou de bater por um instante, com o assombro e o terror contidos na possibilidade de ela também ser capaz de ver, e prendi o fôlego enquanto aguardava aquilo que um grito vindo dela, um súbito sinal inocente de interesse ou de alarme, pudesse indicar. Esperei, mas nada aconteceu. Em primeiro lugar, sinto que havia algo de mais medonho nisto do que em qualquer outro elemento que eu tenha para relatar. Chamou-me a atenção que, num minuto, todos os sons espontâneos produzidos por ela haviam cessado, e, em segundo, que no mesmo minuto ela havia, durante a brincadeira, virado as costas para a água. Estava nessa atitude quando a fitei pela última vez. Olhei com a convicção confirmada de que nós duas ainda estávamos sob direta observação pessoal. Ela apanhara um pedacinho achatado de madeira que porventura tinha um pequeno buraco que evidentemente lhe sugeria a ideia de enfiar outro fragmento à maneira de um mastro, transformando o objeto num barco. Enquanto a observava, vi que estava acentuada e propositalmente tentando ajustar a peça no lugar. A compreensão do que ela estava fazendo deu-me segurança, de modo que, passados alguns segundos, senti que estava pronta para mais. Então, outra vez, voltei o olhar e encarei o que tinha de encarar. Depois disso, fui ter assim que pude com Mr. Gruz, e sou incapaz de fornecer qualquer relato inteligível sobre como pelejei durante o intervalo. Contudo, ainda ouço o pranto que verti quando efetivamente me atirei em seus braços. Eles sabem, é monstruoso demais, eles sabem. Mas o que, em nome de Deus? Senti sua incredulidade ao abraçá-la. Ora, tudo o que sabemos, e só Deus sabe o quanto mais. Então, enquanto ela me soltava, compreendi, somente então compreendi, com uma coerência que eu mesma não conseguiria alcançar antes. 2 horas atrás, no jardim, mal podia articular. Flora viu, mas Gruz recebeu a notícia como se tivesse levado um soco no estômago. Ela lhe contou? Arquejou. Nenhuma palavra, eis o horror. Ela guardou segredo. Uma criança de 8 anos, essa criança, ainda não conseguia expressar o assombro que havia naquilo. Mr. Gruz, é claro, só fez escancarar ainda mais a boca. Então, como sabe? Eu estava lá, vi com meus olhos, ela tinha perfeita consciência. Quer dizer, consciência dele? Não,
dela. Eu estava ciente de que, enquanto falava, aparentava coisas prodigiosas, pois captei o lento reflexo delas no semblante de minha companheira. Outra pessoa, desta vez, mas uma figura de um horror e de uma maldade quase tão inequívocos. Uma mulher de negro, pálida, pavorosa e com um aspecto e com um rosto. Do outro lado do lago, eu estava lá com a menina, quieta por uma hora. Em meio a isso, ela veio. Veio como? De onde? De onde eles vêm? Apenas surgiu e ficou ali, mas a uma distância um pouco maior. Não tentou aproximar-se? Oh, com respeito ao efeito e à sensação, ela podia estar tão perto quanto a senhora. Minha amiga, tomada por um estranho impulso, deu um passo para trás. Era alguém que a senhorita conhecia? Não, mas era conhecida da menina, da senhora também. Então, para mostrar como eu pensara em tudo, minha antecessora, a que morreu. Miss Jessel, não acredita em mim? Teimei. Ela virou de um lado para o outro, desnorteada. Como pode ter tanta certeza? A resposta causou-me, em razão de meu estado de nervos, uma súbita impaciência. Então pergunta a Flora. Ela tem certeza. Mas, assim que falei, lamentei minhas palavras. Não, pelo amor de Deus, não. Ela dirá que não sabe. Mentirá? Mr. Gruz não estava tão perplexa a ponto de desistir, instintivamente, de protestar. Ah, e como a senhorita pode ter certeza? Porque Flora crê que nada sei. Ela não quer que eu descubra. Ela apenas quer poupar a senhorita. Não. Há abismos aí, abismos. Quanto mais penso no assunto, mais eu vejo. E quanto mais eu vejo, mais eu temo. Nem sei mais o que não vejo, o que não receio. Mr. Gruz tentava acompanhar-me. Quer dizer que teme vê-la novamente? Oh, não, isso não é nada, agora. Então eu expliquei. Temo não vê-la mais. Minha companheira parecia lívida. Não entendo. Ora, receio aquilo que a criança deseja ocultar, e ela sem dúvida o fará, sem que eu venha a saber. Ao cogitar a hipótese, Mr. Gruz por um momento sucumbiu. Em seguida, porém, recompôs-se como se pela força positiva contida no senso de que, caso cedêssemos 1 milímetro, estaríamos realmente cedendo a tudo. Minha querida, não podemos perder a cabeça, afinal, se ela não se importa... Minha amiga até mesmo ensaiou uma piada de humor negro, talvez ache divertido. Divertir-se com tais coisas? Esse tiquinho de gente? Isso não comprova sua bendita inocência? Minha amiga bravamente inquiriu, o que me fez retornar à carga. Ah, precisamos tentar prender-nos a isso, precisamos agarrar-nos a isso, pois se não é prova do que acabo de mencionar, é prova de... Só Deus sabe o que, pois a mulher é o horror dos horrores. Nisso, Mr. Gruz cravou os olhos 1 minuto no chão, por fim, levantando-os. Conte-me, como sabe, disse. Então, admite que é isso o que ela é? Gritei. Conte-me, como sabe, minha amiga simplesmente repetiu. Como sei? Só por tê-la visto? Só pela maneira como ela olhava. Está dizendo que ela olhava de maneira terrivelmente perversa? Céus, não, isso eu teria suportado. Ela não me fitou por um instante, apenas fixou-se na criança. Mr. Gruz tentou compreender. Fixou-se nela? E com os olhos tão aterradores. Ela examinou os meus como se eles realmente pudessem assemelhar-se àqueles. Quer dizer, com um olhar de abominação? Valha-me Deus, não, de coisa muito pior. Pior do que a abominação? Estava completamente perdida, com uma determinação indescritível, com uma espécie de fúria em sua intenção. Meu comentário a fez empalidecer. Que intenção? De apoderar-se dela. Mr. Gruz, os olhos ainda fixos por alguns segundos nos meus, estremeceu e caminhou para a janela, e enquanto ela estava ali, olhando para fora, completei minha frase. É isso que Flora sabe. Logo depois, ela virou-se. A pessoa vestia preto, a senhora disse? Estava em um traje de luto, um tanto humilde, quase em andrajos. Mas sim, era de uma beleza extraordinária. Eu agora percebia a que, por fim,
pouco a pouco havia conduzido a vítima de minha confissão, pois ela, com toda certeza, ponderava essas informações. Ah, bela, muito bela, insisti, maravilhosamente bela, mas infame. Ela lentamente aproximou-se de mim. Miss Jessel, era infame. Mais uma vez, tomou minhas mãos, segurando-as firme, como se quisesse fortalecer-me contra o aumento do alarme que eu poderia extrair dessa revelação. Os dois eram infames, disse por fim. Então, por um momento, mais uma vez, encaramos juntos a situação. De certo, o fato de ter examinado de modo tão claro foi de alguma valia. Agradeço, eu disse, sua grande decência por não ter falado antes, mas chegou a hora em que é necessário contar a história toda. Ela pareceu concordar, mas ainda em silêncio, o que me fez prosseguir. Preciso que me conte agora. De que ela morreu? Vamos, havia algo entre eles? Havia tudo entre eles. A despeito da diferença, de classe, de condição social, ela miseravelmente revelou. Ela era uma dama. Resolvi esse aspecto, mais uma vez compreendi. Sim, ela era uma dama. E ele, de condição tão terrivelmente mais baixa, disse Mr. Gruz. Vi que era desnecessário insistir mais sobre o lugar de um criado na escala social, mas nada me impedia de concordar com a avaliação de minha companheira acerca do aviltamento de minha antecessora. Havia uma maneira de lidar com a questão, e eu lidei de modo que pudesse compor com maior facilidade a visão completa. Diante das evidências do falecido, belo e astucioso criado pessoal de nosso empregador, um homem igualmente impudente, mal educado, depravado, o sujeito era um cão. Mr. Gruz meditou como se talvez houvesse aí uma pequena conjuntura capaz de franquear o entendimento das sombras. Nunca conheci outro igual. Ele fazia o que lhes aprouvesse. Com ela, com todos. Foi como se nos próprios olhos de minha amiga Miss Jessel mais uma vez aparecesse. Tive por um instante a impressão, além do mais, de que eu rastreava a evocação que neles obtive. Eu confronto com a imagem que avistara no lago. Revelei com decisão. Deve ter sido o que ela também desejava. O semblante de Mr. Gruz confirmou minhas suspeitas, mas ela disse ao mesmo tempo: pobre mulher, pagou caro. Então, de que ela morreu? Indaguei. Não sei de nada. Não quis saber. Fiquei feliz por não terem me contado e agradeci aos céus o fato de ela estar bem longe daqui quando faleceu. Mas a senhora tem uma ideia? Da razão que a levou a partir? Oh, sim. Quanto a isso, sim. Não podia ter ficado. Imagine só isto aqui para uma preceptora. Depois imaginei, ainda imagino. E o que imagino é pavoroso. Não tão pavoroso quanto o que eu imagino. Devolvi. Nesse ponto, devo ter mostrado, pois tive a perfeita sensação, uma fisionomia de miserável derrota. Despertei-lhe novamente toda a compaixão que sentia por mim e, quando ela renovou seus toques de carinho, minha determinação de resistir se desfez. Irrompi como da outra feita e fizera irromper em lágrimas. Ela me acolheu em seu colo maternal, onde minhas lamentações transbordaram. Não posso salvar nem defender as crianças. É muito pior do que eu sonhava. Estão perdidas. Minhas palavras a Mr. Gruz continham grande dose de verdade. Havia, na história que ele contara, abismos e possibilidades que eu carecia de coragem para analisar. De modo que, quando nos encontramos mais uma vez no assombro suscitado por esses eventos, concordamos que devíamos resistir a fantasias extravagantes. Tínhamos de manter a cabeça no lugar, nem que fosse a última coisa a ser feita. Por mais difícil que fosse, nas circunstâncias de nossa experiência prodigiosa, encarar aquilo que mais resistia à investigação. Naquela mesma noite, porém mais tarde, enquanto a casa dormia, tivemos outra conversa em meu quarto. Desta vez, ela não duvidou que eu vira exatamente o que vi. Notei ainda que, para que acreditasse piamente em mim, só precisei perguntar como, se se tratava de uma invenção, eu fora capaz de fornecer, sobre cada um dos personagens manifestados, um retrato que revelava até o mais ínfimo detalhe de suas características especiais.
um retrato diante de cuja exibição ela havia de imediato reconhecido e fornecido nomes. Ela desejava, é claro, quem poderia culpá-la, esquecer por completo o assunto. Tive de ser rápida e assegurar-lhe que meu próprio interesse agora violentamente se transformara numa busca por uma forma de escapar a ele. Dei-lhe cordialmente razão acerca do tópico da probabilidade de ouvir diante de uma recorrência, pois dávamos uma recorrência como algo inevitável a acostumar-me ao perigo, e declarei com todas as letras que minha própria exposição havia subitamente se tornado o menor de meus desconfortos. O que me oprimia era minha última suspeita. Contudo, mesmo para essa complicação, as horas finais do dia trouxeram algum alívio. Quando a deixei, após minha primeira confissão, eu havia, é claro, voltado a meus pupilos, associando o remédio certo para minha consternação à consciência que eu tinha de seu encanto, o qual eu já reconhecera como um recurso que podia positivamente cultivar e que até então nunca me faltara. Em outras palavras, eu havia simplesmente mergulhado de novo no convívio especial que Flora oferecia e lá percebi, era quase um luxo, que ela era capaz de deliberadamente pôr sua mãozinha bem onde doía. Após haver-me contemplado em doce especulação, ela jogou-me na cara que eu havia chorado. Eu supusera que os sinais feios do pranto haviam desaparecido por inteiro, mas na verdade pude, pela primeira vez de todo modo, rejubilar-me, mercê dessa generosidade insondável, com o fato de não haverem. Fixar nas profundezas azuis dos olhos da criança e dizer que sua beleza era fruto de uma perspicácia prematura. Era ser culpada de um cinismo pelo qual naturalmente preferia renunciar a meu julgamento e, da mesma maneira, a minha agitação. Não podia renunciar por mero capricho, mas pude repetir a Mr. Gruz, como eu fiz, muitas ocasiões de madrugada, que, com as vozes de nossos pequenos amigos no ar, seu peso em nosso coração e seus rostos perfumados colados em nossas bochechas, nada restava de nossas suspeitas senão a inocência e a beleza que eles inspiravam. Era lamentável que, de alguma forma, para resolver o caso de uma vez por todas, eu me via igualmente obrigada a enumerar de novo os sinais de sutileza que, à tarde, à beira do lago, fizeram de meu espetáculo de autocontrole um verdadeiro milagre. Era lamentável ser obrigada a reinvestigar a certeza daquele momento e repetir como ficara surpresa ao saber que a comunhão inconcebível que eu então surpreendera só podia ter sido, para ambas as partes, uma questão de hábito. Era lamentável que eu devesse tartamudear de novo as razões por não ter, em minha ilusão, nem sequer achado estranho que a menininha tenha visto nossa visitante do mesmo modo como eu próprio havia Mr. Gruz, e que quis, pelo tanto que de fato viu, fazer-me supor que não, e, ao mesmo tempo, sem dar a perceber, tentar adivinhar se eu mesma vira. Era lamentável que eu precisasse recapitular essas pequenas, mas portentosas atividades pelas quais ela procurou divertir minha atenção. O perceptível aumento de agitação, a maior intensidade da brincadeira, a cantoria, a troca de patacoadas e o convite à traquinagem. Contudo, se não tivesse cedido a esses apelos para provar que nada havia ali, nesse exame teria perdido os 2 ou 3 débeis elementos de conforto que ainda me restavam. Não teria, por exemplo, sido capaz de asseverar à minha amiga que eu estava certa. Até aí não havia problema, que eu mesma, pelo menos, nada havia deixado transparecer. Não teria outro sim sido levada por força da necessidade, por um desespero mental. Nem sei como classificá-lo, a invocar um adjuntório ao entendimento, o qual logrei arrancar de minha amiga quando gentilmente a pressionei contra a parede. Ela já me havia pouco a pouco revelado, sob pressão, muita coisa, mas um pequeno ponto cambiante no lado avesso da história toda ainda às vezes me roçava a fronte como a asa de um morcego, e ocorre-me que, naquela ocasião, pois a cada adormecida e a concentração tanto de nosso perigo como de nossa vigilância pareciam ajudar, senti necessidade de dar a última sacudida na cortina. Não acredito em nada tão horrível, recordo ter dito. Não, estejamos de acordo, minha querida. Eu não acredito.
Mas se acreditasse, sabe, há algo de que precisaria, sem pretender poupá-la nem um pouco a mais. Vamos, nem mesmo uma migalha. Que me contasse agora. O que é que tinha em mente quando, em sua aflição, antes da volta de Miles acerca da carta enviada pela escola, disse-me, diante de minha insistência, que não pretextava que ele não houvesse, sem uma única vez, sido mal. Realmente, ele não foi mal em nenhum momento dessas semanas em que convivi com ele. Eu o observei de muito perto. Ele tem sido um imperturbável prodigiosinho, de bondade deleitosa e adorável. Portanto, a senhora não teria dito aquilo se, como ocorreu, não houvesse visto uma exceção à regra. Qual foi essa exceção? E a que passagem de sua observação pessoal a senhora se referia? Era uma questão bastante grave, mas a frivolidade não fazia parte de nossa jurisdição e, de todo modo, antes de a madrugada cinzenta nos obrigar a dizer adeus, obtive minha resposta. O que minha amiga tivera em mente provou ser excepcionalmente oportuno. Não era nem menos nem mais do que o fato específico de que, por um período de muitos meses, Quint e o garoto estiveram continuamente juntos. Era, com efeito, prova bastante apropriada o fato de ela ter se outrora aventurado a criticar o decoro, a sugerir a incongruência de uma alienação tão próxima, e até mesmo a ter chegado tão longe quanto seria capaz numa franca abordagem a Miss Jessel. Com modos superiores, Miss Jessel lhe sugeria que cuidasse de seus próprios afazeres, e a boa senhora, diante disso, foi ter diretamente com o pequeno Miles. O que ela lhe dissera, pois, a pressionei que me contasse, era que gostava quando os jovens cavalheiros respeitavam a própria posição social. Eu, evidentemente, voltei a insistir que ela fosse mais específica. A senhora lembrou-lhe que Quint era apenas um rally serviçal? Claro que sim, e foi a resposta dele, por um aspecto que foi ruim, e por outro, aguardei. Ele repetiu suas palavras a Quint? Não, nada disso, pois é aí algo que ele nunca teria feito. Ela ainda era capaz de impressionar-me. Eu estava certo, de mais a mais, acrescentou, de que ele não as repetiria, mas ele negou certas ocasiões. Que ocasiões? Em que eles estiveram juntos, quase como se Quint fosse seu tutor e dos mais altivos, enquanto Miss Jessel cuidava apenas da senhorinha. Ele saía com o sujeito, passavam horas juntos. Ele, portanto, tergiversou, disse que não gostava de sua companhia. Sua confirmação foi tão clara que a juntei em seguida. Entendo, ele mentia. Mr. Goose gemeu. Sua resposta sugeriu-me que isso não importava, o que, de fato, foi-me confirmado por um comentário adicional. Afinal, veja senhora, Miss Jessel não fazia caso. Ela não o proibia. Refleti, ele ofereceu-lhe esse motivo como justificativa? Ela deixou-se abater de novo. Não, ele nunca falou disso. Nunca mencionou em conexão a Quint? Ela percebeu, corando violentamente, aonde eu queria chegar. Bem, ele não deixara transparecer nada. Ele negava, repetiu, ele negava. Deus, como a pressionei naquele momento, de modo a fazê-la compreender que ele sabia o que se dava entre os dois desgraçados? Não sei, a pobre mulher lamuriou. Sabe sim, minha querida, retorqui. Somente não possui minha terrível determinação mental e, mercê de sua timidez, modéstia e delicadeza, esconde até mesmo a impressão de que, no passado, quando tinha de virar-se em silêncio sem minha ajuda, quase tudo a fazia sentir-se miserável, mas ainda a convenço a revelar-me. Havia algo no menino que lhe sugeria, continuei, que ele acobertava e ocultava a relação dos dois? Ele não podia impedir-me de saber a verdade? Não tenha medo, mas céus, um pensamento apoderou-se de mim, como isso mostra até que ponto eles o transformaram. Mas nada que não esteja bem agora, Mr. Goose alegou com tristeza. Não me admira sua fisionomia estranha, persisti, quando mencionei a carta do colégio. Duvido que tenha sido mais estranha que a sua, ela retrucou com familiaridade. E se ele era, segundo consta, tão mau então, como pode ser um anjo agora? Sim, de fato, se era um demônio na escola, como?
Bem, eu disse em meu tormento. Deve voltar a confiar em mim, mesmo que eu não lhe conte nada durante alguns dias. Apenas confie em mim mais uma vez, exclamei de um modo que fez minha amiga arregalar os olhos. Há direções nas quais eu não devo, no presente momento, seguir. Entre mentes, retornei ao primeiro exemplo, aquele ao qual ela acabara de referir-se, sobre a oportuna capacidade do menino de ocasionalmente dizer algo inconveniente. Sequinte, na recriminação que a senhora fez ao garoto, era um rele serviçal? Uma das coisas que Emílias lhe respondeu, posso adivinhar? Era que a senhora não passava de outra. Mais uma vez, sua admissão foi tão evidente que continuei. Mesmo assim, o perdoou? A senhorita não perdoaria? Oh, sim, soltamos no silêncio a mais estranha das gargalhadas. Então prossegui. De qualquer maneira, enquanto ele ficava com o homem, a pequena Flora ficava com a mulher. Era muito adequado. Adequava-se a mim também, senti, e de maneira esplêndida, ou seja, quero dizer que se ajustava com exatidão ao perigoso ponto de vista que quase estive a pique de elaborar. Mas, como alcancei tamanho êxito em refrear a expressão desse conceito, abstenho-me igualmente de lançar aqui alguma outra luz sobre o caso, exceto a oferecida por minha observação final a Mr. Gruz. Que ele tenha mentido e se mostrado insolente não é tão interessante, confesso, quanto o que esperava que me contasse sobre a irrupção no menino, do pequeno homem natural. Ainda assim, contemplei a questão. Deve bastar, pois, mais do que nunca, confirma minhas suspeitas de que é Mr. Vigiar. Enrubesci, em seguida, ao perceber no rosto de minha amiga o quanto ela irrestritamente o havia perdoado, e por caminhos muito mais amplos do que os atribuídos em seu relato a meu próprio sentimento caritativo, dei-me conta disso quando, na porta da sala de estudos, ela despedia-se de mim. Certamente não o acusa de manter uma ligação que oculta de mim? Ah, lembre-se de que, até obter novas evidências, não acuso ninguém. Então, antes de dispensá-la por outra passagem que a levava a seus aposentos, concluí. Só precisamos esperar. Esperei longamente e, enquanto os dias corriam, era como se furtassem algo à minha consternação. Na verdade, bastaram uns poucos em que mantive meus pupilos sob constante vigilância, mas sem nenhum incidente novo, para que as fantasias funestas e mesmo as reminiscências odiosas recebessem uma espécie de esfregadera de esponja. Já mencionei minha entrega à sua extraordinária graça infantil como algo que eu podia ativamente promover dentro de mim, e poder-se-á imaginar-se não estava deixando de zelar por essa fonte, em virtude do bálsamo qualquer que ela pudesse oferecer. Mais estranho, de certo, do que sou capaz de expressar, era o esforço que envidava na luta contra as novas luzes obtidas. Sem dúvida, teria existido uma tensão ainda maior, porém, caso meu empenho não se pagasse com tanta frequência. Costumava perguntar-me se meus pupilos não adivinhariam que eu imaginava coisas estranhas sobre eles, e a circunstância de que tais coisas apenas os tornavam mais interessantes não ajudava em nada a determinação de mantê-los na ignorância. Apavorava-me que descobrissem que eram tão imensamente mais interessantes. Na pior das hipóteses, de todo modo, como costumava raciocinar, qualquer enevoamento de sua inocência só podia sugerir, impecáveis e predestinados que eram, uma razão a mais para correr riscos. Houve momentos em que dei por mim, tomando-os no impulso irresistível e trazendo-os ao peito. Assim que os abraçava, costumava dizer a mim mesma: o que pensarão eles disso? Não estarei deixando transparecer? Teria sido fácil cair numa louca e triste divagação acerca do quanto eu poderia deixar transparecer. Mas sinto que a verdade sobre as horas de paz que podia continuar a desfrutar era que o encanto imediato de meus companheiros constituía uma diversão ainda efetiva, mesmo sob a sombra da possibilidade que eu andava a examinar, pois, se me ocorria que eu era capaz de ocasionalmente levantar suspeita sobre os pequenos arroubos de minha paixão, mais aguçada por eles, também recordava-me ter perguntado a mim mesma se não percebia uma estranheza no visível aumento do afeto que os dois demonstravam. Nesse período, eles agiam comigo com um carinho extravagante e sobrenatural.
o que, aliás, eu podia imaginar. Nada mais era do que a graciosa reação em crianças acostumadas a ser sempre reverenciadas e abraçadas. O fato de mostrarem-se tão pródigos nesse elemento produziu em meus nervos, na verdade, efeito semelhante ao que resultaria se eu aparentemente nunca tivesse, como posso dizê-lo, descoberto que tinha um propósito nisso tudo. Creio que nunca desejaram fazer tantas coisas para sua pobre protetora. Quero dizer, ainda que se esmerassem em suas lições, o que naturalmente mais agradou, em termos de diverti-la, distraí-la e surpreendê-la, liam-lhe passagens, contavam-lhe histórias e ensinavam-lhe charadas, surgindo diante dela disfarçados de animais e personagens históricos, e, acima de tudo, surpreendiam-na com peças que secretamente haviam decorado e podiam recitar vezes sem fim. Nunca devo chegar ao fundo, para onde me deixo levar mesmo agora, do generoso comentário reservado, tudo sob probidade ainda mais reservada, com o qual naqueles dias eu registrava-lhes a plenitude das horas. Desde o início, eles demonstraram facilidade para tudo, uma faculdade geral que, mesmo diante das novidades, proporcionava voos notáveis. Enfrentavam suas pequenas tarefas como as adorassem, compraziam-se pela mera exuberância de seu dom, nos milagrezinhos de memória mais inesperados. Não apenas apareciam de súbito na minha frente, como tigres e romanos, mas como personagens de Shakespeare, astrônomos e navegadores. O caso era tão singular que presumivelmente estava relacionado com o fato para o qual, hoje, não consigo dar uma explicação diferente. Aludo aqui à minha falsa tranquilidade em face da exigência de procurar uma nova escola para Miles. O que trago na lembrança é que me contentei, à época, em não mencionar a questão, e o contentamento deve ter derivado da percepção de seu sempre espantoso espetáculo de inteligência. Era inteligente demais para que uma preceptora inexperiente, filha de um pastor, pudesse estragá-lo, e o mais curioso, ou talvez o mais extraordinário, fio da meada ponderativa a qual me referi há pouco, foi a impressão que eu poderia ter tido, caso ousasse inferi-la, de que ele agia sob algum tipo de influência, a qual operava como um tremendo estímulo em sua pequena vida intelectual. Será fácil imaginar, porém, que um menino como aquele pudesse postergar a volta à escola. Era pelo menos tão assinalado que, para tal criança, ter sido expulsa por um diretor de colégio constituía um motivo incessante de perplexidade. Deixe-me acrescentar que, estando em companhia deles naquele passo, pois tomava cuidado para quase nunca perdê-los de vista, não consegui farejar nenhuma pista. Vivíamos numa atmosfera nebulosa de música, afeição, conforto e encenações teatrais particulares. O sentido musical de ambos era bastante aguçado, mas o mais velho, em especial, exibia uma maravilhosa aptidão para decodificar e entender uma melodia. O piano da sala de estudos prorrompia com toda sorte de caprichos pavorosos. E, na falta disso, havia confabulações nos cantos, das quais resultava que um deles ia embora muito animado, a fim de chegar com algo novo. Eu mesma tive irmãos e não me surpreendia a possibilidade de garotinhas serem idólatras devotadas de garotinhos. O melhor de tudo era dispormos, afinal, de um garotinho capaz de demonstrar tamanha consideração pela inteligência, sexo e idades inferiores. Os dois eram extraordinariamente unidos, e dizer que nunca brigavam ou reclamavam é oferecer um elogio indelicado à qualidade de sua doçura. Às vezes eu, quando recorria à indelicadeza, topava com vestígios de pequenas alianças que tramavam entre si, por meio das quais um deles mantinha-me ocupada enquanto o outro escapulia. Há um aspecto um tanto bizonho, creio, em toda diplomacia, mas, se meus pupilos a executavam por minha causa, de certo era com a mínima intenção de vulgaridade. Foi no outro campo que, após uma calmaria, a vulgaridade irrompeu. Vejo que realmente hesitei, mas agora é preciso mergulhar no horror. Ao dar prosseguimento a meu relato dos aspectos chocantes de Bly, eu não apenas desafio a fé mais liberal, pela qual tenho pouca estima, como também, e isso é outra questão, renovo minhas aflições passadas,
Mais uma vez, vou até o fim em minha medonha peregrinação. Repentinamente, sobreveio uma hora após a qual, em retrospecto, parece não haver nada senão puro sofrimento. Entretanto, eu pelo menos lhe atingi o âmago, e a estrada mais segura para a saída é sem dúvida a que está na nossa frente. Uma noite, sem que nada levasse a isto ou me preparasse para o evento, senti o toque gélido da impressão que bafejou em mim na noite de minha chegada e da qual, sendo muito mais sutil da primeira vez, como já mencionei, teria guardado pouca lembrança, fosse menos agitada minha jornada subsequente. Ainda não tinha ido para a cama, sentei-me para ler à luz de um par de velas. Havia uma biblioteca cheia de livros antigos em braille, romances do século passado, algum deles que, em virtude de uma reputação positivamente depreciada, embora não a ponto de um exemplar desencaminhado, foram enviados ao lar distante e despertaram a recôndita curiosidade de minha juventude. Recordo que o livro que trazia à mão era Amélia, de Fielding, e que também estava totalmente desperta. Lembro-me, além do mais, tanto de uma convicção geral de que era horrivelmente tarde e de uma objeção particular de olhar para o meu relógio. Por fim, posso ver que a cortina, branca e drapejada, à moda daqueles dias, que guarnecia a cabeceira da pequena cama de Flora, ocultava, conforme me assegurara bem antes, a perfeição do descanso infantil. Ocorre-me, em suma, que embora estivesse profundamente interessada em meu autor, dei comigo ao virar a página e com a perda do encantamento da leitura, desviando o olhar do livro e cravando na extremidade do quarto. Houve um momento em que fiquei a escutar. Trouxe-me à memória a débil sensação da primeira noite, quando vagamente imaginei que havia algo à solta na casa, e percebi a aragem suave de um caixilho aberto deslocar a persiana semicerrada. E então, com todas as marcas de uma deliberação que poderia ter parecido magnífica caso houvesse alguém para admirá-la, deitei meu livro, pus-me de pé, apanhei uma vela, saí num pulo do quarto e no corredor que meu lume mal distinguia, silenciosamente, fechei e tranquei a porta. Não sei dizer nem o que me impulsionou, nem o que me guiou, mas segui diretamente pelo corredor, segurando minha vela no alto, até estar diante da janela comprida que encimava o lanço de escadas. Nesse ponto, precipitadamente, tomei ciência de três coisas. Foram quase simultâneas, conquanto me atingisse em lampejos sucessivos. A vela, por causa de um movimento brusco, apagou-se e eu percebi, pela janela desguarnecida, que a suave aurora da manhã nascente tornara-a desnecessária. De fato, sem ela, no instante seguinte, soube que havia uma figura na escada. Falo de sequências, mas não precisei de nenhum lapso de segundo para estacar enrijecida para um terceiro encontro com Quintus. A aparição alcançara o patamar intermediário e, portanto, encontrava-se no local mais próximo da janela, onde, ao avistar-me, deteve sua marcha e fixou-me exatamente como fizera da torre e do jardim. Ele me conhecia tanto quanto eu a ele. Assim, na débil e fria alvorada, com um bruxeleiro no alto da vidraça e outro sob o verniz da escada de carvalho, mais abaixo, fitamos um ao outro em comum intensidade. Era um ser absoluto daquela vez, uma presença viva, detestável e perigosa. Mas não foi o assombro dos assombros. Reservo essa distinção para a circunstância bem diversa. A circunstância de que o pavor inequivocamente me abandonara e não restara nada em mim que me impedisse de afrontá-lo e medir forças com ele. Senti uma angústia terrível após esse momento extraordinário, mas, graças a Deus, não tive medo e ele soube disso. Dei comigo ao cabo de um instante fantasticamente consciente do fato. Tive a certeza de que, no rigor feroz da confiança, se não cedesse terreno por um minuto, eu não teria mais, pelo menos por hora, de preocupar-me com ele, e durante esse minuto, portanto, a coisa era tão humana e odiosa como numa entrevista real. Odiosa justamente porque era humana, tão humanamente constituído quanto um encontro de madrugada numa casa adormecida com um inimigo, um aventureiro, um criminoso.
Foi o silêncio cabal de nosso olhar detido, em condições tão íntimas que forneceu a todo esse horror imenso que era sua única nota de antinaturalidade. Se eu houvesse topado com um assassino em tal local, em tal hora, pelo menos teríamos falado, algo teria ocorrido em vida entre nós. Se nada houvesse passado, algum de nós teria se movido. O momento prolongou-se tanto que, pouco mais, teria sido levado a duvidar que eu mesma fazia parte da vida. Sou incapaz de expressar o que se seguiu, a não ser dizendo que o próprio silêncio, que era na realidade, de certo modo, um atestado de minha força, tornou-se o elemento no qual eu vi a figura desaparecer, no qual definitivamente a vi virar-se, como poderia ter visto o miserável, a quem ela outrora pertencera, voltar-se ao receber uma ordem e em seguida, diante de meus olhos cravados em suas costas infames, que nenhuma corcunda poderia ter desfigurado mais, descer os degraus, passando para a escuridão na qual o próximo lanço estava mergulhado. Demorei-me ainda um pouco no topo da escada, sem, porém, iludir-me de que, quando meu visitante partia a valer. Então voltei ao quarto. A primeira coisa que percebi ali, sob a luz da vela que deixara acesa, foi que a caminha de Flora estava vazia, e diante disso perdi o fôlego. Fora tomada pelo terror ao qual 5 minutos antes lograra resistir. Disparei para o lugar onde a deixara deitada e sobre o qual, pois o pequeno acolchoado de seda e os lençóis estavam revirados. A cortina branca havia sido enganosamente puxada para a frente. Então meu passo, para meu indizível alívio, produziu um ruído em resposta. Notei uma agitação na persiana e a menina, abaixando-se, emergiu galhardamente do lado de cá. Ela parou muito cândida, metida em sua pequenina camisola, os pés rosados e descalços, e o brilho dourado de seus cachos. O olhar que deitava sobre mim era intensamente severo. Eu jamais experimentara tal sensação de perda de uma vantagem adquirida, cuja emoção me fora pouco antes tão prodigiosa, como quando percebi que ela dirigia-me uma reprimenda. Sua travessa, onde esteve? Em vez de pôr à prova seu próprio comportamento irregular, vi-me sob suspeita e a cata de explicações. Ela mesma ofereceu suas razões por falar nisso com a mais ardente e adorável simplicidade. Flora de repente notara que eu não estava no quarto e saltara da cama para ver o que sucedera comigo. Quanto a mim, feliz por tê-la ao meu lado, desabei em minha cadeira, sentindo agora, e somente agora, uma ligeira vertigem. Ela havia caminhado até mim, se atirado em meu colo e permitido que eu a amparasse enquanto a chama da vela iluminava seu belo rostinho, ainda afogueado de sono. Lembro-me de ter fechado os olhos um instante, sabendo muito bem que me deixara seduzir pelo excesso de beleza que emanava do azul de seus olhos. Procurava-me através da janela? Perguntei. Pensou que eu estivesse caminhando lá fora? Bem, sabe, achei que havia alguém ali. Ela não empalideceu quando sorriu para mim. Oh, quando cravei meus olhos nela então, e viu alguém? Ah, não, ela respondeu, com todo o privilégio outorgado por sua inconsequência infantil, quase insolente, embora houvesse uma brandura na maneira arrastada como pronunciou a negativa. Naquele momento, em meu estado de nervos, não tinha dúvida de que ela mentia. E se mais uma vez cerrei os olhos foi para matutar os 3 ou 4 caminhos possíveis para lidar com a situação. Um deles me tentou por um instante com tamanha força que, para resistir-lhe, devo ter agarrado minha garotinha com um sobressalto, ao qual, espantosamente, ela submeteu-se sem um gemido ou sinal de temor. Cogitei contar-lhe ali mesmo que sabia de tudo, jogar a verdade em sua linda carinha iluminada. Veja só, você sabe que viu e já desconfia que eu também sei. Portanto, por que não confessa francamente para mim, de modo que possamos viver juntas com isso, quiçá até descobrir na estranheza de nosso destino em que pé estamos e o que isso significa? Felizmente, essa tentação esvaiu-se tão logo me atingiu. Se, então, eu houvesse cedido a ela, poderia ter me poupado? Bem, vocês verão de que, em vez de sucumbir, de novo fiquei de pé, fitei sua cama e tomei um caminho intermediário, mais vulnerável,
Porque puxou a cortina sobre a cama, fazendo-me crer que ainda estava ali? Após meditar lucidamente, Flora lançou-me um sorriso divino e disse, porque não quis assustá-la. Mas você pensou que eu havia partido? Ela não se deixava confundir, volveu os olhos para cima da chama da vela, como se a pergunta fosse tão irrelevante, ou pelo menos tão impessoal, quanto os livros educativos de Mr. Marset, ou a Tabuada do Nove. Ah, mas a senhora sabe, ela respondeu, com bastante adequação, que acabaria voltando, minha querida, e voltou mesmo. Pouco depois, após ela ter ido para a cama, permaneci longo tempo bem junto dela, segurando-lhe a mão, para provar-lhe que eu reconhecia a importância de minha volta. Vocês podem imaginar o que minhas noites se tornaram desde então. Inúmeras vezes fiquei sentada, acordada até não sei que horas. Elegia momentos em que minha colega de quarto estava sem dúvida dormindo e, dando uma escapada, fazia rondas silenciosas pelo corredor. Fui até mesmo ao local onde encontrara Quint pela última vez, mas nunca mais voltei a encontrá-lo ali, e devo logo confessar que nunca mais tornei a vê-lo dentro da casa. Por pouco não tive, entretanto, na escada, uma aventura de diferente quilate. Olhando para baixo do patamar onde me achava, reconheci a presença de uma mulher sentada em um dos degraus inferiores, de costas para mim, o corpo semicurvado e a cabeça numa atitude de pesar, pousada sobre as mãos. Nem um instante se passara, porém, quando ela desapareceu sem virar-se para mim. Eu sabia por tudo isso exatamente que feição horripilante ela tinha para mostrar, e perguntei-me se, estando eu embaixo, ao invés de no alto, teria a mesma coragem para subir as escadas quanto as que demonstrara com Quint. Bem, houve muitas outras ocasiões para recorrer à coragem. Na 11ª noite após meu último encontro com esse cavalheiro, pois agora as numerava, tive um sobressalto que perigosamente rondou essa possibilidade e que, de fato, devido a seu caráter imprevisto, chego quase a considerá-lo o choque mais excruciante de todos. Foi precisamente a primeira noite dessa série em que, fatigada pelas vigílias, imaginei que poderia de novo, sem negligência a meu dever, ir para a cama em meu horário habitual. Dormi logo e, como depois descobri, até 1 da manhã, mas quando acordei foi para sentar-me num pulo. Estava tão completamente desesperada como se uma mão houvesse me chacoalhado. Havia deixado uma vela acesa, que agora se extinguira, e num átimo tive certeza de que Flora a apagara. Tal convicção me fez saltar na escuridão até sua cama, onde, descobri, ela não se achava. Um olhar relanceado para a janela esclareceu-lhe ainda mais. O riscar de um fósforo completou o quadro. A criança havia novamente se levantado, dessa feita apagando o lume, e mais uma vez, em virtude de algum propósito de observação ou de resposta, espremera-se atrás da persiana, de onde fitava a noite. Que ela agora podia ver, ao contrário da última vez, conforme eu me satisfizera, ficou provado pelo fato de que não se deixou perturbar nem pelo lume da vela que voltei a acender, nem pela minha azáfama de botar os chinelos e vestir o penhoar. Oculta, protegida, absorta, ela evidentemente se debruçava sobre o peitoril. O batente abria-se para fora, entregue à observação. Havia uma grande lua cheia para ajudá-la, e isso pesou sobre minha rápida decisão. Flora estava face a face com a aparição que encontráramos no lago, e podia agora se comunicar com ela como jamais fora capaz de fazer. Quanto a mim, precisava alcançar, sem perturbá-la a partir do corredor, alguma outra janela voltada para o mesmo local. Cheguei até a porta sem que ela desse por mim. Saí, fechei-a e pus-me a escutar do outro lado, atenta a algum ruído denunciador. Enquanto me detinha no corredor, cravei os olhos na porta do irmão, que ficava a menos de 10 passos adiante e que, de forma indescritível, fez ressurgir em mim o estranho impulso que anteriormente descrevera como de uma tentação. E se eu entrasse lá e marchasse até a janela dele? E se, sob o risco de revelar minha motivação a seu espanto de menino, lançasse sobre ele o restante do mistério ou o longo cabresto de minha ousadia? A ideia animou-me o bastante para me fazer cruzar o corredor até sua porta, onde parei de novo.
Apurei os ouvidos para ruídos sobrenaturais. Pus-me a figurar os prodígios que encontraria ali. Perguntei-me se sua cama também estaria vazia e se ele igualmente observava as ocultas. Depois de um minuto de profundo silêncio, meu impulso esmoreceu. Miles estava quieto. Ele podia ser inocente. O risco era horrendo. Girei sobre os calcanhares. Havia uma figura lá fora. Uma figura à caça de uma visão. O visitante de quem Flora se ocupava. Mas esse visitante não estava muito preocupado com o meu garoto. Vacilei outra vez, mas por outra razão e apenas por alguns segundos. Então, cheguei a uma decisão. Havia bastantes aposentos vazios em Bly. Apenas precisava escolher o certo. De súbito, vi que o certo era um dos que se localizavam no andar inferior, embora ainda acima do jardim. No ângulo sólido da casa que já chamei nesse relato de a velha torre. Tratava-se de um cômodo amplo e quadrado, mobiliado com os atavios de um quarto de dormir, mas cujo tamanho extravagante o tornava tão inconveniente que durante anos, conquanto mantido em ordem exemplar por Mr. Gruz, não fora ocupado. Eu muito o admirara e conhecia-lhe a disposição dos móveis. Apenas precisei, após titubear um pouco, mercê da atmosfera gélida da desocupação, cruzá-lo e destravar com o máximo de silêncio uma das venezianas. Durante a manobra, afastei a cortina sem produzir ruído e, dirigindo meu rosto à vidraça, fui capaz de perceber, pois a escuridão do lado de fora era muito menor do que a de dentro, que havia tomado direção certa. Então notei algo mais. A lua tornara a noite extraordinariamente clara, mostrando-me no gramado uma pessoa, diminuída pela distância, que se fincara ali como se fascinada, olhando para o alto, em minha direção. Olhando, isto é, não bem diretamente para mim, mas para algo, tudo indicava, acima de mim. Havia claramente outra pessoa acima de mim, na torre, mas a presença na relva não era de jeito nenhum quem eu esperava, e confiante, correra para encontrar. A presença no jardim, tive náuseas quando a distingui, era o próprio Miles.